Então, qual é a aparência desse Jesus, né, que exorta, consola, edifica a palavra, não é verdade? Preste atenção. João 8,32 diz que precisamos conhecer a verdade para poder a verdade nos libertar, né? Mas precisamos também ouvir o que? Com seriedade, né? Para que se manifeste o verbo em nós, né? Ele não é o verbo, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com ele, está lá em João 1:1, né? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou, né? Na terra. Então precisamos ouvir com seriedade, ler com seriedade, né? Passar, compartilhar com seriedade, né? Ser sério, né? Falar sério, entender sério, compartilhar sério, ter o que? Interesse mesmo, sem outros interesses, né? O interesse tem que ser o que? Conhecer, né, a verdade, para fazer como Paulo diz ali em Romanos, acho que no capítulo 1, que ele fala, eu não me envergonho do evangelho, né? Então nós não temos que nos envergonhar do evangelho. Da mesma forma, como está escrito lá, me parece que é 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus, né? Como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, né? Da palavra, né? Que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra, né? Porque nós somos herança de um povo que manipulava, né, apenas por religiosidade uns aos outros, não é verdade? Mas nós vivemos em novidade de vida, né? Então nós vivemos pela palavra construída na rocha firme, né? Presta atenção, hein? 1 Coríntios 3, versículo 11, ali Paulo diz que nós não podemos edificar a casa, né, sobre outro fundamento, sobre outro alicerce, a não ser, né, presta atenção, em Jesus Cristo, porque é em Jesus Cristo que nós temos o que? Novidade de vida. Se nós formos por Jesus de Nazaré, temos o que? História, a história lá dos judeus, né? De Malaquias para trás, então, nem se fala, né? Essa é uma história lá de Israel que nós precisamos entender, sim, mas como história, não como doutrina, não trazer para hoje, né? Para a igreja espiritual, né? Porque a igreja espiritual entende as coisas espirituais, né? Mas a igreja carnal só compreende as coisas da carne, né? Aí quer viver de costume de judeus, de costume de povos, de tradição, de cultura religiosa, né? Quer viver do passado, não é verdade? Presta atenção, hein? Não entende que nós avançamos e que nós estamos em novidade de vida, né? Quer viver por histórias, por poesia, né? Viver lá pelo livro de Jó. Jó é um livro poético, não é verdade? Presta atenção, hein? Então temos que ter as histórias, toda a história, como contexto, para que nós venhamos edificar em nossas vidas realmente, de verdade, com seriedade, os textos, né? Temos que entender a fé de hoje para não viver da fé da mulher do fluxo de sangue, né? Porque até hoje se vive da fé da mulher do fluxo de sangue. Preste atenção e vamos avançar. Nós precisamos deixar um legado, né? E a fé não é da mulher do fluxo de sangue que precisamos deixar. Precisamos deixar um legado da nossa fé, do nosso entendimento, né? Preste atenção, hein? Então, nós temos que entender a verdade, né? De João 18, versículo 36, como nós lemos no início, né? Porque Deus, ele é espírito, né? O reino dele não é comida, não é bebida, não é religiosidade, não é ritual, não é costume, coisas costumeiras. Vamos fazer assim, tudo certinho, é assim, tem que ser. Uma carne de mas não. As coisas do Espírito acontecem, né? Da forma que ele quer, como ele quer, ele fala como ele quer, do jeito que ele quer, ele fala através de um sorriso de uma criança, uma pessoa que você encontra na rua. Ele falou, né? Deus, quando falava através dos profetas, né? Falou ali através da mula, né? Ali, né? com Balaão, né?
Então Deus, ele não se prende a caixinhas, né? Não se prende a lugares, né? O Espírito Santo de Deus, né? Essa essência maior, então quer nos trazer para a frequência dele. E a frequência dele não é comida, não é bebida, nós lemos, né? Então nosso texto-chave hoje, né, é João 18, versículo 36. Precisamos, se estamos em novidade de vida, precisamos chegar na frequência, né? Para que não se fique nesse mundo aí costumeiro, nesse mundo aí que não chega a lugar algum, né? A prova disso que a gente fica amassando barro como aquele povo lá do deserto, da história do deserto, né? Rodando, rodando, rodando. O nosso deserto hoje é muita religiosidade, é muito blá blá blá, filosofia, né? Falta de entendimento, né? Falta de entendimento nas metáforas, nas linguagens de figura, né? Então traz como doutrina, né? Então a falta de entendimento tá levando muitos a ficar rodeando que no deserto, não é verdade? Preste atenção, hein? Então temos que entender, não é verdade? Preste atenção, hein? O coração, né, do evangelho é o quê? É a vida eterna que foi consumada na cruz, né? Que foi nos dada gratuitamente, né? Gratuitamente, já foi nos dada. Então nós temos que entender, né? E discernir essa frequência maior, né? Que nós compreendemos, que nós vivemos, esse reino de Deus, né? Esse reino de Deus. Precisamos então estar aqui neste mundo e viver, né? Entendendo que o reino que nós estamos, reino é poder, né? Estamos no poder espiritual, então estamos no reino de Deus, né? Aquele que Jesus de Nazaré veio falar e o povo não entendeu nada e não entende até hoje, porque, entendeu? Quer viver lá da aliança antiga, né? Se foi dada uma aliança nova, né? Verdade? Se não fosse para viver na antiga, a gente tinha dado a nova, uai! Presta atenção. Então, edificar, né? Edificar na construção que já tem o alicerce, né? Na construção que já tem o alicerce, que ali é o evangelho, que é a partir de Romanos, né? Ali, né? Não viveu o apostolado de Paulo, que foi para aquele tempo, aquelas pessoas. Entenda, né? Preste atenção, não misture as coisas. Nós temos que viver à luz do evangelho, né? Do evangelho que veio da outra dimensão dado a Paulo ali e que nos alcança, que nós somos um povo enxertado, né? Pela graça de Deus, né? Favor imerecido, nesse reino espiritual, que não é comida, não é bebida, não é para povo específico, assim como Jesus de Nazaré veio para Israel, sabemos, né? Preste atenção, hein? Apocalipse 21, né? Ali traz a nova Jerusalém, né? Não é casa de tesouro que tem que levar, entendeu? Que tem para levar, para alimentar os pessoas pobres, entendeu? Necessitados, né? Que ali foi tudo criado, uma situação para alimentar as viúvas, né? Os órfãos e os estrangeiros, não é verdade? Então hoje essa Jerusalém espiritual, entendeu? Nós temos que alimentar o povo estrangeiro. O povo estrangeiro é o povo que está disperso, que não está entendendo nada, é até religioso, mas está assim assado, entendeu? Presta atenção, hein? As viúvas, as necessitadas, né? De um quê? Um chefe. Na necessitada o quê? Daquele que leva, que conduz, né? Porque é o Espírito Santo que nos conduz em triunfo. Então nós não estamos órfãos. E quem não está órfão, entendeu? Não está esperando ninguém vir de lugar nenhum, entendeu? Nós entendemos, ele falou, entendeu? Esse que eu estou convosco todos os dias. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, ele está conosco, ele não nos deixou órfão. Então vamos abrir a mente, entendeu? Preste atenção, hein? A palavra que foi dada para Israel, para aquele povo, para a redenção e juízo, que, né, já finalizou, é uma escatologia consumada, foi para Israel, entendeu, menino?
Nós vivemos num mundo esse eterno, entendeu? Não se revoga, não se renova, tá tudo certo, entendeu? Vamos abrir na mente. Nós temos necessidade de crescermos na graça e no conhecimento. Então é preciso que entenda, né? Porque nós vamos ali começar a falar sobre o livro de Ezequiel, né? Então é preciso que entenda. Vou aqui repetir. Primeiro temos que entender o princípio, né? O princípio da criação dos seres humanos. Nós entendemos, né? O que era este verbo, que está lá em João 1:1, né? O verbo que estava ali no princípio. Já falamos no outro vídeo que era o princípio, quer dizer, o princípio da criação dos seres humanos, não é princípio de mundo, princípio disso, tá? Princípio ali dos hebreus, né? Que nós sabemos que o princípio foi lá na Mesopotâmia, terra entre rios. Já falei em outros vídeos, eu preciso repetir para que entendam. Entendeu? Na Bíblia está a história lá de Jardim do Éden e Perere Pão Duro. Pá, preste atenção. Então, um atalaia, né? Porque foi a incumbência lá para Israel foi dada ao quê? A um atalaia, né? Foi um atalaia. Preste atenção, hein? Um atalaia espiritual, ele é um vigia para avisar, ministrar e andar no mundo dos seres criados, criaturas. Se inscreva, deixe seu like. O que é um atalaia? Para que se entenda, né? Não somente toda a Bíblia, toda a palavra que foi dada lá aos profetas, né? Por intermédio de Deus, né? Preste atenção, hein, menino? Hebreus 1, né? Versículo 1 diz o quê? Que Deus falava através dos profetas. Antes, quando chegou Jesus, né? Ali nós já falamos sobre isso e todo mundo sabe, né? Que os profetas só profetizou até João. Por quê? Porque é Deus que falava através deles. Aí Jesus veio e ele mesmo foi a revelação e revelou. Então, o profeta não profetiza mais. Está escrito que foi até João. Né? Pode até existir profeta, mas não para poder ler a palavra e falar o que já está profetizado. Entendeu, menino? Preste atenção, hein? Então, o atalaia espiritual é um vigia para avisar, ministrar e andar no meio dos seres criados, né? Das criaturas. Entendeu, menino? Vamos ler, entendeu? Você vai entender melhor agora quando você for estudar, principalmente o livro de Ezequiel. O atalaia é um resiliente espiritual que se move, né? Que se move e se movia, né? Se movia na época dos profetas e se move hoje, né? Porque nós temos o Espírito Santo que se move em nós, né? Então o atalaia é um resiliente espiritual, né? Presta atenção, hein? Que se move e se movia, nos ministra, né? Nos ministradores, né? Que já falamos que está lá em Hebreus 1, versículo 14. Então o atalaia é um resiliente espiritual que se move e se movia nos ministradores para povos específicos, em tempos específicos, né? Em ocasião específica, destinando em tempos e fora de tempo, né? Presta atenção, como agora. Tempo fora de tempo, para quem quiser ouvir, para quem quiser abrir os ouvidos aí direitinho. Quem estiver incomodando assim, pula aí, entendeu? Essa parte aí. Vou repetir. O atalaia é um resiliente espiritual que se move e se movia nos ministradores para povos específicos, em ocasião específicas, destinando em tempos e fora de tempo, na plenitude dos tempos, né? De governos e de juízos, né? Presta atenção mesmo, menino. Vamos estudar. Então entendemos já o que é um atalaia, não é verdade? Volta o vídeo aí, fica aí para aprender, entendeu? No próximo vídeo nós vamos entender o que é um atalaia que desceu, né? Que desceu aqui nos lugares baixos. Eu botei aqui assim, ó. Então já entendemos o que é um atalaia. Vamos entender, né? O atalaia que desceu, vamos entender o atalaia que desceu
a lugares baixos, né? Foi o Jesus de Nazaré, entendeu? Vamos entender. A lugares baixos para ser um quê? Um filho do homem, entendeu? Volta lá o vídeo, assim é tão bom aprender, né? Um filho do homem. Não o quê? Literalmente, né? Porque ele não foi filho do homem literalmente. Ele veio como filho do homem, mas não era filho do homem, menino, presta atenção. Foi o quê? Preparado com substância que se passaria como criatura semelhante a um filho do homem, entendeu? Não igual, semelhante, entendeu? Foi preparado, gerado, né? Tá lá em Hebreus 1, versículo 5, 6. Ele foi gerado como filho, entendeu, menino? Então, no próximo vídeo, nós vamos começar a compreender, né? Este Atalaia, aí nós vamos lá na aparência dele, que é Isaías, né, que foi profetizado, Isaías 53, e vamos na aparência, a parte física, né? Aí depois nós vamos lá em Ezequiel, no capítulo 1, para ver a aparência verdadeira deste Atalaia espiritual. Tá entendendo, menino? Oh, meu Deus do céu. Presta atenção, hein? Quando você entender isso, menina, assim é que você vai compreender lá Ezequiel, entendeu? 37, ali naquela incumbência dos ossos secos, entendeu? Que voltou à vida, entendeu? Tá entendendo, menino? Para que foi dado esse filho, entendeu? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por isso que é a profecia, entendeu? Ele era o único capaz de pegar os ossos secos. Depois nós vamos falar sobre isso, hein? Presta atenção. Pai seja convosco, vamos estudar, é maravilhoso, entendeu? Nós crescermos em graça e conhecimento desse Deus maior, né? Não esse Deus de caixinha que tá ali, que tá acolá. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não. Ele habita em nós, fala por nós, anda conosco, entendeu? Ele é real, ele é vivo e eficaz. E ele é soberano, hein? Entendeu? É ele que nos conduz, né? A gente conduz ele não, entendeu? Aceita Jesus, que é isso? Presta atenção. Não foste vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi, diz ele, né? Presta atenção. E escolhi para que vás dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E o fruto está em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, é domínio próprio, é o amor, é isso, entendeu? É o fruto do Espírito, é a mudança realmente de caráter, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né? E se converter dessa religiosidade aí, entendeu? Aí eu vou ouvir, entendeu? A sua oração, entendeu? Preste atenção. Paz seja convosco. E se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Eu estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha e acontecer alguma coisa.